Estamos de volta, 7 horas e 6 minutos, aqui pelos estúdios da Rádio 2 de Julho. Você que nos acompanha aí pela web, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádiosnet ou pelo aplicativo da Rádio Web 2 de Julho. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Já aqui nos estúdios com o líder da oposição, o vereador petista Tordininha. A gente vai falar daqui a pouquinho com relação, aliás, a partir de agora, né, nós vamos falar sobre essa questão aí de Zona Azul, vamos falar de Câmara, né, vamos falar de tudo quanto é informação aqui referente ao Tordininha. A gente sempre explora aqui os nossos convidados, viu, Tó? Você quer fazer pergunta para o nosso entrevistado, você pode fazer pelo Facebook, né? Você tem lá a nossa live, pode fazer sua pergunta ou seu comentário no chat. No YouTube também, no canal da Rádio 2 de Julho, o link é ao vivo, tem um chat ao lado, você pode fazer sua pergunta, a gente lê aqui no ar, ou pelo WhatsApp 75998838975, 998838975, ou também por ligação, você pode ligar para cá 75997076240, 997076240. Bom dia, Tordininha. Bom dia, Caio, bom dia, Wesley. Não é Wesley? Eu quero cumprimentar todos que nos assistem, desejar um dia de paz, um dia de alegria, me solidarizar com todas as famílias que têm perdido seus entes queridos de todas as formas, mas principalmente nesse momento difícil de pandemia, de coronavírus. Desejar saúde e recuperação para todos aqueles que estão necessitando. Então, que a mão de Deus possa tocar, e trazer a cura para cada um de vocês. Mas eu já vou começar logo com o tema principal da sua vinda aqui no programa, que eu anunciei inclusive na sexta-feira, quando eu entrevistava o Tássio, o presidente do PT. Ontem inclusive teve reunião, não foi, do PT, a gente vai tratar também dessa reunião, mas eu gostaria de falar desse tema que todo mundo está se perguntando com relação à Zona Azul, né? Você trouxe aí a lei, né? Existe uma lei, já inclusive um decreto legislativo, né? Aprovando essa lei, não é isso? Não, é lei mesmo. É lei mesmo, já está aprovado. Está aprovado, foi promulgada. Já foi promulgada a lei. Câmara. O que é que diz essa lei, Tó? A lei diz o seguinte: a lei diz que o valor cobrado das 2 primeiras horas da Zona Azul, que hoje é um valor de R$ 2,50, se você utilizar a Zona Azul por 10 minutos, você paga R$ 2,50, por 15, R$ 2,50. Né? Ela diz que hoje você tem o direito de fracionar. O prefeito pode fracionar essas 2 primeiras horas. Ao invés de R$ 2,50, ele pode fracionar em 30 minutos e pagar proporcional a isso, que dá em torno de 70 centavos, para ficar mais arredondado. Você pode pagar 1 hora, o valor de R$ 1,25, ou se você preferir, paga as 2 horas mesmo primeiras, no valor de R$ 2,50. Mas a lei diz isso. No artigo 1º diz que o valor cobrado de 2 horas, das 2 primeiras horas de uso do estacionamento rotativo pago, Zona Azul, poderá ser pago de forma fracionada em 30, 60 e 120 minutos, proporcionalmente ao valor da tarifa. Pronto. Esse é o primeiro artigo. É o primeiro artigo. Então já combina a fração já da Zona Azul. Isso. Essa lei foi promulgada, já está publicada no Diário Oficial, essa lei? Já. Essa lei, deixa eu contar um pouco a história dessa lei. Conta aí. O que acontece? Nós, quando discutimos a Zona Azul, lá em 2017, nós vimos que tinha alguns problemas. E eu coloquei algumas emendas a esse projeto à época. As emendas foram rejeitadas e a lei foi aprovada pela maioria dos vereadores, mas não por todos. 4 vereadores votaram contrário. Eu, Luciano Sérgio, me parece que Pastor Lins e João Henrique. Então, a maioria dos vereadores votaram. No ano seguinte, 2019, eu fiz uma lei para poder fracionar a Zona Azul, porque eu via que tinha problema. Você chegava para fazer um pequeno serviço e você tinha que pagar R$ 2,50. Um serviço de um conserto de um óculos, por exemplo, foi o que eu fui fazer uma vez, um conserto de um óculos, que era R$ 5,00, saiu por R$ 7,50. E o rapaz que consertou o óculos estava reclamando de que ele estava com dificuldade, porque as pessoas deixaram de fazer pequenos serviços. Não é? Então, criamos essa lei. Em abril do ano passado, a gente criou a lei e teve resistência na Câmara, né? E aí demoraram um bocado com a lei. Quando chegou em outubro, eu conversei com o líder do governo, José Cleto, e a gente marcou para ir conversar com a SMTT e a EPARC. E nós marcamos uma reunião, expliquei a questão da lei, não é? E eles disseram que isso poderia trazer desequilíbrio econômico para a EPARC do que já tinha no contrato. Eu garanti a eles que não. E que não mudava nada do contrato, porque continua sendo
2 horas, 2h50. Tem estudos Aí veja. que balizam, né? Só que o problema é que não será mais só um carro por 2 horas. Serão agora 4 veículos. Então você aumenta a rotatividade. Isso a ele. Eles ficaram de fazer um estudo. Me pediram um mês para eles fazerem um estudo para poder verificar se havia um desequilíbrio econômico ou não. Ou se o que eu estava dizendo era verdade. Um mês se passou, não teve resposta nenhuma. Chegou dezembro, liguei para a SMTT, não tive resposta também. Disseram que tinham feito estudo e aí eles ficaram protelando a aprovação da lei. Quando chegou logo depois no ano seguinte, esse ano agora, de 2020, em fevereiro, nós não conseguimos aprovar a lei novamente, mas aí a oposição, num dado momento, teve maioria. Quando a oposição teve maioria, diante daquela cabeçada que Joaquim deu aí nos vereadores aí, não é? Com os vereadores, e aí a gente conseguiu aprovar a lei. Aprovada a lei foi enviada para o prefeito. O prefeito tinha um prazo de 20 dias para sancionar. A lei demorou quase 20 dias para ir para o prefeito, depois de aprovada, e passou mais 20 dias lá e ele não sancionou a lei, ou seja, protelando o... Aí a lei voltou para a Câmara. A lei voltou para a Câmara. No que a lei voltou para a Câmara fez a promulgação, porque é uma lei da Câmara, né? Então, a promulgação, só para quem não compreende o processo legislativo, tem o mesmo valor da sanção do prefeito. É lei. Entendeu? Então, depois de promulgada e publicada, o prefeito teria, né, a obrigação de aplicar a lei. A obrigação de aplicar é do prefeito. E ela foi publicada no Diário Oficial do município no dia 15 de junho de 2020. Já foi publicado. Pela própria prefeitura. Então já está valendo desde o dia 15. Desde o dia 15 está valendo. E por que não está acontecendo? Porque a aplicação de cada lei, né, ela depende do Executivo. O Legislativo elabora a lei, aprova e o Executivo aplica, executa. Então depende de Joaquim. Eu não sei por que o prefeito Joaquim Neto, né, ainda não aplicou esta lei, que é uma lei que traz justiça no estacionamento rotativo pago. Não é? Porque você paga praticamente por aquilo que você utiliza. Não é? Mas o prefeito, me parece que prefere ainda atender aos anseios e aos desejos da EPARC, né, de uma empresa privada. Eu acho que o prefeito deve iniciar o processo dele de olhar para a população. Mas você já procurou o Ministério Público? Isso aí é grave. É uma lei aprovada pela Câmara, né, promulgada, mas que já está vigente, está no Diário Oficial. Quer dizer, é uma lei vigente que a Prefeitura justamente está se omitindo de aplicar. 8 dias. 8 dias. Você já procurou o Ministério Público? Não, ainda não, porque a gente está no processo de discutir com a sociedade, apresentar para a sociedade e cobrar do prefeito a aplicação da lei. Não é? Eu espero que hoje, entre hoje e amanhã, isso aqui já esteja em devida aplicação no comércio de Alagoinhas. Rapaz, tem coisa que só acontece em Alagoinhas, viu? Eu nunca vi isso. Quer dizer, o prefeito espera 20 dias para aprovar uma lei, não aprova, retorna para a Câmara. A Câmara promulga, ele é obrigado a publicar no Diário Oficial, a Prefeitura publica, e ele simplesmente não reconhece a lei, não faz a lei ficar vigente. Quer dizer, em benefício para o povo e também para a própria Prefeitura, porque o objetivo da Zona Azul é justamente dar maior rotatividade ao sistema de estacionamento. Então o que é que eles querem? Que você fique o mínimo possível estacionado. Se você fraciona, obviamente, se você quer ficar 30 minutos, você só paga 30. O cara que paga por 2 horas, vai falar, vou deixar o carro aqui por 2 horas, já vou pagar 2 horas mesmo, em vez de eu ficar meia hora, eu vou ficar logo 2. E aí vai fazer um bocado de coisa e tal. Quer dizer, uma esculhambação, né? Uma esculhambação. Mas eu até fiquei surpreso porque da quantidade de dias e da, como você relata aí a situação, né? Uma situação clara de protelação mesmo, né? Com causa, com conhecimento da própria Prefeitura de não ter procurado o Ministério Público. Existe uma desconfiança da oposição com relação à competência, e eu falo competência no caso, de efetividade do posicionamento do Ministério Público. A gente sabe aí que o Ministério Público teve algumas decisões desfavoráveis a vocês. Né? Algumas questões que nós temos enviado para o Ministério Público temos tido resposta. Né? Alguns vereadores têm algumas restrições, têm algumas queixas, né? Eu não tenho queixa nenhuma em relação ao Ministério Público. Não é aquilo que eu precisar encaminhar, eu tenho encaminhado e tenho buscado as respostas, né? E tenho tido algumas dessas respostas. Mas o Ministério Público realmente, em alguns pontos, né, não tem dado a devida velocidade nas questões. Mas
É uma questão do Ministério Público, é uma questão de um outro órgão, né? A gente compreende perfeitamente. E nós temos que ter tranquilidade, paciência e respeitar, né, o tempo de cada um. Né? Então, assim, eu não tenho essa queixa em relação ao Ministério Público. Então, eu não dei queixa ainda no Ministério Público devido ao tempo de publicação, que foi curto. Eu tive muita paciência até a aprovação, até a sanção que não foi feita, até a promulgação, com muita tranquilidade, entendeu? Mas agora é lei, foi aprovado, a maioria dos vereadores, né, querem esta lei, mesmo do vereador da base, né? Queriam, já se comprometeram comigo, queriam aprovar já no início da lei, tipo o vereador Jorge da Farinha, vereador God, entendeu? Já tinham se dizer, olha, essa lei a gente quer, bote que a gente aprova, porque é uma lei boa, mesmo da base, entendeu? E todos da oposição estavam favoráveis à lei, não é? Então, assim, é uma coisa que é bom para a sociedade, é bom para o povo, é bom para a administração da Zona Azul, como você já trouxe, né? Ela não muda a questão econômico-financeira da EPARC, não é? Não muda, já que se a preocupação for essa, não muda, ela aumenta a rotatividade, aumenta a vontade de mais pessoas irem para o comércio e ficar menos tempo no comércio. Então, o prefeito precisa tomar a posição dele, precisa tomar a decisão, não é? É lei, está aqui, é só aplicar. Dá trabalho fazer isso aqui, Caio? Não. E tive o cuidado até de conversar com alguns monitores da EPARC. Disse assim, não, aqui é só mudar uma coisinha no sistema. Ele autoriza, a gente muda aqui e a pessoa já começa a cobrar a partir de meia hora. E é ruim para vocês? Não, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai dar menos conflito. Ela disse, os próprios funcionários da EPARC já dizem que é viável. Quer dizer, o único impeditivo que eu vi aí justamente é a estabilidade do contrato. Realmente o contrato foi feito, mas aí seria realmente a depender do estudo, né, de impacto financeiro, que realmente tem que ser feito. Você poderia ter aí uma situação melhor do que pode ocorrer, né? Eu não entendo por que ainda não foi feito. Eu acho que eu te dizer, aqui tem um outro artigo que aí pode mudar o equilíbrio financeiro da EPARC, porque a EPARC hoje faz uma prática equivocada, né? O que é que o artigo 2º diz? Que a tarifa pós-paga, sendo aquela adimplida após o recebimento do aviso de irregularidade, sendo o valor diário máximo da tarifa limitada a 8 vezes os valores do que trata o artigo 6º. Ou seja, se a tarifa é de R$ 2,50, o máximo que se pode pagar por dia serão R$20. Essa tarifa pós-paga é aquela de 24 horas. Isso. Né? A pessoa estacionou seu veículo, teve um aviso de irregularidade, aí teve 2, aí teve 3 porque passou 3 horas, aí teve 4 porque passou 4 horas. Aí a EPARC pega, se não pagar aquele aviso de irregularidade em 24 horas, ele vai ter que pagar R$20 por cada aviso de irregularidade. E aí ele pagaria R$80. Está errado. A ideia do legislador, quando aplicou a lei, era que a multa diária, nesse caso, da tarifa pós-paga, fosse de, no máximo, 8 vezes R$20. Então, naquele dia, se ele passou 4 horas, ele paga R$20. Entendeu? Essa seria a multa. E como o tempo máximo que ele pode passar por dia no estacionamento é de 6 horas, ele pagaria 8. Então a EPARC está multiplicando o número máximo de horas que ele pode ficar, né? Isso, por 20. Por 20. Por 20. Está equivocado, está errado. Entendeu? E eu disse isso já anteriormente, está errado. Conversei isso também com a SMTT. Né? A SMTT que tem que fiscalizar isso aí. Fiscaliza, a responsabilidade dela. Mas, rapaz, então aí. Não, aqui a gente deixa aqui o espaço aqui liberado para quem quiser da EPARC vir aqui explicar. A gente até já recebeu aqui várias vezes o Marcos Vasconcelos, que é o superintendente da EPARC. Também o pessoal da SMTT quiser se explicar, porque a SMTT há muito tempo tem sido questionada com relação à fiscalização. Aliás, não só da Zona Azul, como também do transporte público municipal. Diga-se de passagem, né? A empresa faz o que quer, roda o dia que quer, bota ônibus na hora que quer dizer, esculhambação. E agora com relação a essa Zona Azul, né? Realmente é incumbência da SMTT, sobretudo, fazer a fiscalização do contrato, né? Do cumprimento do contrato. Mas aí, Tó, quais serão os próximos passos? Você veio aqui e tal, denunciar essa situação. Agora, eu mesmo vou entrar em contato com o Hilton, que é o procurador da SMTT, certo? Vou conversar com ele e verificar qual é a visão dele, porque eu tenho um pouco de paciência e eu gosto de conversar sobre os projetos, né? Então, o projeto aqui está pronto, respeito o Poder Executivo, né? Agora o Executivo tem que fazer o trabalho dele. A gente faz, o Legislativo faz a sua parte, o Executivo faz a dele, né? Então, vou conversar com o Hilton
e vou ver qual é o posicionamento dele para, a partir daí, eu tomar uma posição mais dura, uma posição mais drástica, até mesmo de buscar o Ministério Público fazer valer uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal, já foi publicada. Mas essa lei, o problema não é nem a questão da aplicação da lei, é o que ela vai trazer de benefício, para a sociedade como um todo. Então o prefeito precisa olhar para a sociedade, precisa ouvir a sociedade e fazer o que é de bom para o povo. Bom, então esse será o meu próximo passo, Caio, em relação a essa... Weller, por favor, atenda aí, Tonho, para ver se é para fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a entrevista. Agora, Tonho, ontem teve uma reunião do PT, não foi aqui em Alagoinha, tá? Disse que ia discutir as pré-candidaturas, tinham 33 pré-candidatos para 26 vagas, não é isso? Pergunta pro colocações? Pronto. Então deixa eu dar logo espaço aqui pro Tonho Rato, daqui a pouco a gente fala sobre a reunião. Bom dia, Tonho! Bom dia, Caio. Bom dia, Marconi. Bom dia, Gomes. Um abraço caloroso em meu amigo Todininho, esse grande vereador, esse grande cidadão. Mas aproveitando aí, Caio, que o Tó anunciou que vai procurar o Wilton Ribeiro, é preciso trazer a baila que hoje eu não fui na rua, mas vocês aí, Tó, que saiu para a rádio, se ele viu os ônibus novos da licitação. Foi prorrogado. Ocorreu no dia 21 de fevereiro. Foi prorrogado. Foi alardeado a todos os microfones da cidade que era uma revolução, que o usuário de ônibus coletivo em Alagoinhas, através do sistema de zap, seria anunciado que horas o ônibus iria passar, ônibus novos, com Wi-Fi. E hoje completa-se os 120 dias, Tó. Então, já que você vai se dirigir lá a meu amigo Wilton Ribeiro, que foi um grande fiador nessa malfadada, na minha visão. Mas foi antes da pandemia, Tonho. Foi antes da pandemia, tá na pandemia, pai. Foi prorrogado. Sim. A pandemia, né, Caio? A pandemia. A mesma pandemia que deveria abrir mão também da cobrança de IPTU, de TSE. Por que não a mesma benevolência para outros que estão sofrendo? Se não fosse a pandemia, Caio, hoje não teria ônibus novo também, não. Pode ter certeza. E não terá os modos que foi feito aqui. Então, Tó, apesar de Caio estar se sentando aí na cadeira de procurador, eu quero que você pergunte a ele. Não, eu não tô sentado na cadeira. Não, pera aí, não tô sentado na cadeira de procurador. Agora eu tô falando, foi entregue um documento a mim, entendeu? Com relação à prorrogação do prazo para entrega dos ônibus novos. E dentro desse documento, foi um parecer técnico feito pela SMTT, tinha justamente isso, que a justificativa para a prorrogação era a questão da pandemia, que foi afetado aí as questões das concessionárias, questão de compra de ônibus, o impacto financeiro no transporte público, toda essa situação. Estou apenas dizendo o que tinha no documento. Veja, antes da pandemia chegar em Alagoinhas, se você rastrear, ou se você disser que vai dar publicidade, antes de chegar em Alagoinhas, ou seja, antes de março, quando foi anunciado no Brasil, o procurador esteve aí e já dizia que as empresas de São Paulo de fabricar ônibus não estavam funcionando para entregar os ônibus. Você lembra disso ou é regra de minha imaginação? Não se falou em crise das empresas. Primeiro foi a crise da construtora. E o segundo pedido, que talvez você também já tenha, que ele foi disponibilizado essa oportunidade, sim, foi todo o regramento no pendrive. Você lembra que eu já lhe pedi isso? Sim. Ele disse que na quarta-feira, quer dizer, quarta-feira lá nos idos de final de fevereiro, estaria no pendrive toda a informação do que aconteceu no processo licitatório em Alagoinhas. Verdade. E ele se acreditar, Caio, que como é que o trabalhador sobrevive? Esses trabalhadores estão sem receber salário da própria prefeitura. E uma empresa que estava idônea em fevereiro para comprar ônibus, e agora com a crise não compra mais. Como é isso mesmo? Seria os 3,70, que não servem para manter as empresas no valor atual, que seriam de investimento de lastro para poder comprar esse ônibus. Então, cara, a história está mal contada, o povo está andando em ônibus sem condições. Tá vendo? A justificativa é dada. Ela explica, mas não justifica. Assim como se Deus vai permitir, essa pandemia vai passar e não vai ter ônibus novo, porque essas empresas que estão aí, pelo menos uma, mesmo o governo pagando 70% do salário, os empregados não estão recebendo os 30% que se incumbe a empresa pagar. E cadê o sindicato, rapaz? Cadê o sindicato?
Aí, cara, eu não sou do sindicato. Não, aí é coisa do sindicato. Não, mas cadê o sindicato, pô? Que não toma conta do... Aí tem que chamar sindicato, ô, Tonho. Aí, pelo amor de Deus. Você já pensou, se todo problema no Brasil tivesse que ser reportado pelo sindicato... Mas é questão salarial, ô Tonho. Se o sindicato não se apropria disso, então pra que sindicato? Aí você tem que perguntar a gente. Eu não sou advogado do sindicato, nem eu sou sindicalizado no petroleiro, né? Mas assim, Tony, vê se você consegue, Tony, retorna. Esse documento que era para ser entregue, salvo engano, dia 27 de fevereiro está à disposição. Repita aí o documento para tu procurar. Tó vai se reunir com o pessoal da SMTT. Repita aí o documento. Você já tem o pendrive porque ele se predispôs a lhe entregar. Ou eu não olho o final no dia que ele chega aí. Verdade, não foi me entregue não. É a licitação, né? Todo o histórico da licitação. Foi porque não teve ou você não se interessou? Não, como é que eu não me interessei? Eu pedi aqui no ar, pô. Você ouviu eu pedindo? Então são dois pedidos aí. Um já está respondido com você, mas se for achar que pode fazer de novo a pergunta, ele faz, tá entendendo? Porque esse negócio de coronavírus, se serve para alguma empresa não cumprir contrato, eu não estou chamando ninguém aqui a desobediência civil, mas tem que servir para não pagar IPTU, não pagar TFS. Ou são duas despesas de uma medida. Mas e daí, cara, quando você traz à baila essa questão, você vê como o nosso prefeito está nulo, Todininha. Ele propõe reduzir ISS das empresas para ajudar as empresas, quer dizer, os não estão rodando. Mas um abraço, Tom, caloroso aí no seu coração. E se você puder, já que você vai estar com meu amigo procurador, vê se você consegue essas duas respostas. Apesar de uma, Caio já está respondendo em saco. Obrigado, Caio. Um abraço. Tonho, rato impagável, viu? Não, Tonho é uma pessoa fora de série, fantástica, bicho, entendeu? É um grande guerreiro, lutador aí pelos interesses de nossa Lagoinha, entendeu? E Tonho foi um daqueles que inicialmente, né, ele trouxe problemas que havia no edital de licitação. Verdade. Discutiu isso com muita veemência e ele já dizia que não teria ônibus novos em 120 dias. Então, mesmo sem pandemia, ele dizia e eu acredito também que nós não vamos ter. A prefeitura tem feito as coisas de forma, Caio, muito atabalhoada. Não, mas entendeu? O pior, eu acho, claro, que o não cumprimento de um anúncio, né, também é uma coisa a se levar em consideração, né? Anunciaram que em 120 dias teríamos ônibus novos e não tem. Mas o pior é que a frota que a gente tem não se respeita nada. Aliás, visivelmente ônibus irregulares rodando na cidade, né, com justamente a rúbrica da SMTT aprovando esses ônibus rodarem para ajudar, entre aspas, os empresários, em detrimento do usuário que paga pelo mau serviço, que é de competência da prefeitura. Prefeitura nenhuma é obrigada a contratar permissionário ou a fazer licitação de concessão. Fazem porque querem. Mas a obrigação do transporte público municipal é das prefeituras. A prefeitura pode ter ônibus próprio. Pode ter ônibus próprio. Não tem porque não quer. E aí é que a gente tem aquela questão da prioridade, né? Fazer a prioridade. Historicamente, a prioridade é o empresário e o povo, como sempre, né, sofrendo as consequências. Tom. Eu não defendo empresário, mas eu defendo uma administração séria e moderna, né? Um dos problemas da quebradeira de alguns empresários do transporte coletivo foi algumas administrações públicas que não fizeram o devido dever de casa, o devido levantamento real, né? E aí com o aumento de gasolina, de utensílios como é que diz? Não é utensílios, não. Materiais, né? De carro, pneu, essas questões todas. Montadoras. E não houve sequer o aumento devido do preço da passagem em determinado momento. Isso, né? Então, insumos. o governo Paulo César quebrou claramente, né, parte dos empresários do transporte coletivo em Alagoinhas. Porque não fez a política de uma administração corajosa, séria, de enfrentamento, olhando a população, que é a primeira que deve ser olhada, e olhando também a condição, não é, dos empresários de garantir o sistema. Então, como não houve esse equilíbrio, naturalmente, muitos empresários quebraram. A gente acompanhou isso de perto, e isso é reclamação cotidiana, né, pelo menos não está mais entre a gente, mas de alguns empresários que nos reunimos em determinados momentos e diziam de que o período Paulo César foi um período muito ruim, nesse sentido. A turma tá fazendo aqui várias perguntas, eu vou fazer as perguntas do povo, mas antes eu quero fazer a minha pergunta com relação à reunião
do PT que teve ontem para definir as pré-candidaturas. Eram 33 pré-candidatos para 26 vagas. Já foi definido quem serão os pré-candidatos do PT, ou Tó? Bom, Caio, ontem nós tivemos o nosso encontro municipal, né? Tínhamos em diversos municípios do estado da Bahia. Né? O PT fez o encontro municipal do Partido dos Trabalhadores. E aqui nós fizemos o nosso, tivemos a presença de Jonas Paulo, que é da direção estadual, de Éden Valadares, que é o nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Josaildo Ramos estava com a gente, Radiovaldo Costa, Leonardo, um grupo muito bom, né? Cláudia Campos, que é também do diretório estadual, e de forma virtual, claro, mas nós discutimos a nossa estratégia de campanha, né? Quais os partidos a gente vai se aliançar, como é que está a nossa situação, e homologamos algumas candidaturas a vereador e homologamos a candidatura a prefeito, né? O nosso candidato a prefeito é o nosso companheiro Luciano Sérgio. O único pré-candidato. Não, é isso, o único pré-candidato do PT. Pronto. Do PT. Do PT. Né? Do PT, mas já sabia disso desde o ano passado. É isso. Né? Isso aí já estava certo comigo, com o Radiovaldo, com o Josaildo, com o Leonardo, com o Jean, com todo mundo, com todo o nosso... Mas o pessoal não acredita não, o pessoal está dizendo que o pessoal acredita. Aos 48 do segundo tempo que vai dar Josaildo. O pessoal acredita e o pessoal sabe da competência de Luciano Sérgio. Sabe do vereador que é, não é? Sabe do gestor municipal que ele foi quando ocupou a gerência municipal, sabe da história, sabe do que ele representa para a pastoral do menor, do que ele representa para, né, para a Pestalozzi, para o APAI, para essas instituições, né, mais de criança, adolescente, de idoso, sabe? Luciano é conhecido, Luciano o povo sabe da sua competência. Mas usam de estratégia, né, para desestabilizar. O partido a gente sabe disso. E é legítimo também. É legítimo. Quem tem que definir e garantir que o candidato nosso é Luciano somos nós. O PT tem que dizer, é Luciano. E os outros vão dizer, olha, pode ser fulano, pode ser ciclano, pode ser outro. E vão dizer isso. Mas o nosso candidato, temos convicção clara, é Luciano, não é? E sabemos do potencial que nosso companheiro tem. E o bom é que isso está acertado, bem acertado com o Josaildo, com o Leonardo, com o Radiovaldo, comigo, que somos hoje as principais lideranças do partido. Estamos acertados. O Luciano é o nosso candidato, não tem dúvida, não tenham dúvida. Eu estou garantindo, né? Estou garantindo para vocês. Luciano Sérgio é o nosso pré-candidato a prefeito. Isso daqui está gravado, isso aqui fica gravado e eu posso apostar e desafio com quem quiser que a gente não muda. Vai então, ser tá Luciano. Garantido. Então pronto. Vai ser Luciano Sérgio, nosso pré-candidato. Tá gravado. É? Pessoal que tá fazendo aposta aí, quem vai ser o candidato do PT. Posta até melhorar. Vai ser Luciano Sérgio, nosso futuro prefeito do município de Alagoinhas. Olha. Se for da vontade de Deus primeiro, e se a gente conseguir fechar isso com todos os partidos aliados que nós respeitamos, não é? E estamos discutindo de forma franca, aberta e transparente. Mas os 26 pré-candidatos a vereador também foram escolhidos agora? Vai ter uma outra reunião para definir como é que ficou a situação dos vereadores? O Encontro Democrático, nós definimos alguns pré-candidatos a vereadores. Não é? O prazo de definir as pré-candidaturas é na convenção. Isso. Que se não houver mudança, seria entre 20 de julho a 5 de agosto, se não houver mudança do dia da eleição. Não é? Então, ali é que você define todos os candidatos. Ontem, nós legitimamos 22 pré-candidatos a vereadores. Não é? 22. Tem mais alguns que estão na lista e a gente vai precisar ainda discutir, porque não pode ser mais de 26. Verdade. Não é? Então nós vamos discutir dentre esses outros, como é que a gente vai estar fazendo. Mas ontem nós legitimamos 22 pré-candidatos. E 22 grandes pré-candidatos, viu? Nós temos gente no sindicato, nós temos gente na música, temos gente na periferia, temos gente no comércio, também na zona rural, em todos os lugares. Estamos com uma chapa maravilhosa, uma chapa muito boa. Eu nunca vi uma chapa tão boa quanto essa. Pronto, vamos aqui às perguntas. Aliás, realmente, para ter 33 sobra de candidatos, realmente poucos partidos, né, tiveram essa questão que mostra a grandeza do PT, do partido, aqui em Alagoinhas, né? Aqui tem um pessoal aqui falando, ó, pergunta ao vereador, depois de tantas denúncias realizadas pela população sobre o Covid, que resposta ele traz? O povo reclama, mas o vereador tem como fiscalizar. Testagem só particular? Ele pergunta ao João aqui. João, eu agradeço a sua pergunta. É uma inquietação também que nós temos. Eu fiz um documento, João, solicitando que a prefeitura nos informasse semanalmente todos os gastos realizados e previstos com a Covid-19. Até hoje não recebi. Não é? Deixa eu te dizer outra coisa. O Tribunal de Contas dos Municípios, do município e do Estado, obriga que prefeituras e Estado
desde o dia 8 de junho, coloque no portal da transparência todos os gastos com Covid-19. Já fui no portal da transparência, não vou dizer que fui hoje, mas fui na sexta-feira, e lá a prefeitura tem de receita quase 26 milhões de reais recebida para a Covid-19. E de gastos, o que tem colocado lá, apenas, creio que não chega a 2 milhões. 1.900.000 de alguma coisa. Não é? Claro que gastou mais, mas mostra que o portal da transparência da prefeitura não está atualizado e não dá a informação que a gente precisa. Então não há uma falsa transparência. Não é? Esse é um dos casos. Não compreendo também, muitas vezes, o boletim. Caio, só vou dar um exemplo prático para que o João que perguntou e vocês possam compreender. No dia 14, eram 222 casos. Ontem, dia 21, foram 323 casos. Ou seja, 101 casos a mais em 7 dias. Verdade. Mas casos ativos só tem agora 92. Ou seja, eu não consigo compreender. O processo de cura em 7 dias foi muito, né? Não estou duvidando que tenha sido, não. Mas eu não sei, eu não consigo compreender de que forma é que a prefeitura faz esses cálculos. Entendeu? Então, ao invés de ajudar, de esclarecer, gera mais dúvida. Não é? João está certo, não há transparência. Não é? Joaquim tem tomado decisões, disse isso a ele, decisões que não têm eficácia comprovada ou não têm a eficácia necessária para combater o coronavírus. A exemplo do toque de recolher à noite. Eu disse a ele, o toque de recolher foi uma medida boa? Não, mas peraí, rapaz, a prefeita Lauro de Freitas do seu partido fez toque de recolher. Fez também, lá à noite. Veja o que eu vou dizer. Diga. É Lauro de Freitas, é quem for. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do fato. No meu ponto de vista, o que é o toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã? O toque de recolher é que as pessoas precisam ficar em casa nesse horário, está correto, melhora. Mas de manhã, a partir da manhã, você abre comércio, você aglomera, você não cuida de transporte público, então isso não vai dar a eficácia necessária. Se não deu aqui, não vai dar lá em Lauro de Freitas, não vai dar lugar nenhum. Ou seja, no meu ponto de vista, se não tiver um controle durante o dia, é dinheiro jogado fora. Não, mas o que eu falo, eu também concordo com você também da eficácia do toque de recolher. Agora, foi uma medida que foi definida, inclusive, pelo governador Rui Costa. O governador, inclusive, a cidade de Jequié, que estava passando por um processo lá, né? O prefeito parece que foi exonerado, descobriu lá uma ilicitude, foi retirado, já está com outro prefeito lá. Mas o que é que acontece? O governador, sobre Jequié, disse o governador que ia começar de 8 às 5, se a população não respeitasse, que ia ser 6 horas, 5 horas, 4 horas. Ou seja, era uma recomendação do governo, obviamente para as prefeituras, principalmente as ligadas a ele, o toque de recolher. O prefeito Joaquim não é besta, todo mundo está fazendo, também vou fazer. Mas eu não estou criticando o toque de recolher. Veja o que eu disse aqui. O toque de recolher é importante porque as pessoas deixam de fazer a festa de noite, o aniversário, a reunião, não está na rua, nos bares. É importante. O problema é o pós-toque de recolher. Então não adianta eu fazer um toque de recolher de noite e de dia deixar todo mundo aglomerado. Isso é verdade. Então eu não critiquei o toque de recolher em si, não é? Mas se eu vou deixar de dia todo mundo aglomerado, eu não vou gastar dinheiro com toque de recolher. Eu estou dizendo que o recurso foi mal aplicado. Nesse sentido, entendeu? Mas a prática e a política... Nossa, boa, necessária. Fechamento do comércio, você foi a favor, abertura? Fui contra a abertura do comércio. Eu sou a favor do fechamento do comércio dos não essenciais, não é? Por quê? E por um tempo curto. E eu disse isso aos integrantes do comércio numa reunião que nós tivemos. Tivemos lá com a Câmara de Vereadores de todos eles. Eu disse, olha, acho que devemos ser solidários com as academias de salão de beleza e fechar o comércio agora por 14 dias, enquanto temos 6 casos. Temos 6 casos, não é porque o vírus não está aqui, é porque nós fizemos as medidas. Então, manter o comércio fechado durante 14 dias, no mínimo, eu disse no mínimo 30, né? 30 dias, e depois abrir com segurança e abrir para todos, para as escolas, porque se a gente abrir o comércio agora, nesse momento, a gente pode voltar a pensar em fechar lá na frente, e aí nós vamos fechar e só vai abrir com um tempo muito maior. As escolas vão demorar mais de voltar, salão de beleza vai demorar, a academia vai demorar de voltar, então a gente precisa fazer um esforço maior agora. Mas tá assim, pelos números, né, apresentados pela CDL, Cicomércio e também pela Prefeitura, não indica nenhum comerciário ou, né, pessoas que lidam com comércio, né, de alguma forma, testado positivo com coronavírus. A época, não sei agora, na época de 7 dias para cá, né, teve um alto número de infectados.
Mas até aquele momento a gente entrevistou inclusive aqui o Benedito Vieira e ele falava isso. Só não teve nenhum, 6 mil pessoas que lidam diretamente com o comércio, entre comerciários e comerciantes, e nenhum infectado. Porque foi o que ele disse, está nos bairros. E aí você tem realmente um comércio que tem aglomerações específicas, né, em bancos, loterias, né, lugares que você paga a conta, supermercados e a central de abastecimento. Você não acha que fechando o comércio, né, e deixando esses lugares abertos, haveria aglomeração? Como aconteceu, a gente já teve aqui um período do comércio fechado e as pessoas continuavam nas ruas. Inclusive tem várias denúncias em sites, né, aqui da cidade. Você não acha que fechando somente o comércio não resolveria o problema? Que teria que fechar justamente aqueles em que a população está se aglomerando? Repito, bancos, central de abastecimento, lugares que se pagam contas correspondentes bancários, né, supermercados e a central de abastecimento? Para não pensar que eu estou só contra o comércio, não é isso, né? E não estou contra ninguém. Eu estou a favor de uma política de contenção e do avanço do coronavírus. Eu concordo plenamente com você, eu disse isso também. A central de abastecimento deveria mudar a forma de atendimento. Não é fechar, não. Mas pelo menos que um grupo trabalhe na segunda, o outro trabalhe na terça, que aí você vai ter o distanciamento, não é? Então você teria uma possibilidade de você reduzir o número de pessoas e as pessoas conseguirem ainda comprar seus produtos e as que estão vendendo ganhar o dinheiro suficiente nesse momento para a sua sobrevivência. Porque hoje o necessário é você garantir a sobrevivência para passar por esse momento, não é? De forma melhor. Isso. Critiquei também a questão da... Não tem jeito. Presidente Bolsonaro foi malvado, perverso. Porque quando ele pagou o auxílio emergencial, disse que ele queria pagar R$200, pagou de 600 por pressão, né, de congressistas da oposição. Então pagou R$100, mas colocou num único banco, para que as pessoas pudessem sair de casa para ter aglomeração. Não é? Ele foi perverso. Você acha que ele fez isso de propósito? Eu acho que de propósito. Ou incompetência, ou negligência, ou imprudência. Um dos três. Ou imperícia. Né? Um dos quatro. Aí ele fez. Mas, com certeza, né, não tenho dúvida que isso foi proposital. E também porque aí seria a população mais carente que iria precisar disso, então ele não está preocupado com a população mais carente. Né? Esse é um dos pontos. Poderia dar um cartãozinho, uma coisa parecida? Jeito tem. Né? Deixa eu dizer um outro ponto. Mas o governador deu aí um cartãozinho, tem um bocado de estudante reclamando que ainda não recebeu, R$55. Se tá errado, tem que receber. Tem que receber. Podia até receber, né? Esses erros estão errados. Uma outra coisa, transporte coletivo em Alagoinhas. Reduziu a frota. Você abre comércio, você paga auxílio emergencial, né, a todo mundo de vez. Verdade. E você tem uma central de abastecimento do mesmo jeito e você reduz frota de comércio, do ônibus. Como é que não há, Caio, a possibilidade de contágio? Aumenta e muito. E como é que as pessoas... Por que é que as pessoas dos bairros que estão infectadas? Porque se infectaram nos bairros, em todos os bairros ao mesmo tempo? Porque se uniram em algum lugar. Se juntaram em algum lugar. Esses lugares que se juntaram foi no centro, entendeu? Foi nos bancos, não é? Porque não houve realmente uma política séria, comprometida de Joaquim Neto. Joaquim Neto não teve coragem de tomar a decisão que devia tomar. De 6 casos que se tinham em 30 de abril, hoje, 50 dias depois, são 323 casos. Nenhuma morte tinha, hoje são 8. Né? E outra coisa... Mas não teve superlotação em UTIs, né? E olha que a Alagoas tem um número de UTIs bastante... Só tem um do Bião. A gente tem que agradecer... Em particular HCA, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Até porque as pessoas que tiveram os casos mais graves foram levadas para Salvador. Em sua maioria. Não é? Verdade. Para Salvador, porque a Bahia, o Rui, fez um trabalho muito bem feito. E aí eu vou parabenizar a ação dele lá com o ACM Neto. Foi o que nós também fizemos aqui com o prefeito Joaquim Neto. Nós estendemos a bandeira branca, não é? E demos todo o apoio necessário. Mas, vou dizer, Joaquim Neto demonstrou incompetência no trato com essa pandemia. Esse aumento considerável de casos, não é? Joaquim poderia ter evitado se tivesse tido coragem, mas não teve coragem de enfrentar uma situação como essa de abertura do comércio lá atrás, mantinha fechado por 14 dias e o comércio iria agradecer a ele hoje, porque hoje já estaríamos abrindo com mais tranquilidade, não é? Não com 10 casos a cada novo dia, já teve 2 mortes já em 2 dias, não 2 dias, mas anunciada pelo menos nesses 2 dias, e a gente precisa tomar todos os cuidados necessários. Então, João, eu lhe agradeço pela pergunta. Não é fácil fiscalizar
estou sendo sincero a você, sou um vereador de oposição, de segundo mandato, não é? Mas quem disse isso foi o Tribunal de Contas dos Municípios, o Tribunal de Contas do Estado, a Corregedoria, num curso que eu fui, ele disse que eu ficava angustiado, porque eu queria, ele disse, olha, vocês vereadores não vão conseguir pegar tudo, porque as prefeituras se profissionalizaram. Então tudo hoje está dentro dos limites legais. Quem consegue pegar muitas vezes somos nós do Tribunal de Contas e nós da Polícia Federal. Por quê? Porque a gente junta os dados. Então a gente vê o que aconteceu em uma prefeitura, com a empresa, e a mesma empresa estão em várias. A gente consegue perceber isso. Vocês são mais difíceis, vocês vão ficar no miudinho. Então a gente faz um trabalho muito sério, muito forte, mas não vou enganar vocês. Não é simples pegar desvio de verba de uma prefeitura municipal. A gente faz o possível para garantir uma boa aplicação, para garantir que não desvie, para dizer que está em cima, não é? Mas não é situação tão fácil, não. O ex-prefeito Paulo César fez um vídeo aí, inclusive dirigido ao prefeito Joaquim Neto, falando, né, que ele queria ajudar Lagoinhas, entendeu? Que queria reunir com as grandes lideranças, ele uma grande liderança, para ajudar o povo, que ele estava preocupado. Como é que você vê essa questão da ajuda do Paulo César, Tom? Você acha realmente relevante esse momento? A Câmara que realmente doou, né, mais de 2 milhões em emendas, e você estava incluído também, você destinou também emenda sua para ajudar a prefeitura no combate ao coronavírus, mas a ajuda do Paulo César nesse momento seria bastante importante, Tom, na sua opinião? Seria importante. Todas as pessoas que querem oferecer o seu apoio no combate à pandemia, ao coronavírus, é necessário, é importante. A gente não pode negar, não é? O problema é que o período eleitoral acaba com tudo isso. As pessoas criticam o ex-prefeito Paulo César porque fez esse vídeo agora, depois de 3 meses, e vai. Paulo César também está no grupo de risco. No meu ponto de vista, ele deveria ficar lá quietinho, dentro de casa, na dele, nem pensar em política num momento como esse, não é? O que eu critico, e vou ser sincero, é a forma de essa briga entre Joaquim Neto e o prefeito Paulo César no momento de pandemia. Sabe? Porque demonstra uma briga política. Ou Paulo César estava querendo aparecer e crescer, não é? Ou Paulo César estava achando que Joaquim estava querendo aparecer e crescer. E veja que nós, do Partido dos Trabalhadores, que temos também candidato, não entramos nessa briga. Não estamos aqui para criticar nem Joaquim nem Paulo César. Quem quiser contribuir com a pandemia, com o combate ao coronavírus, a sociedade agradece, está de braços abertos. Agora, não politizem uma questão que é de saúde pública. Verdade. Porque politizar, aí, eu vou ser sincero, aí eu considero isso como um crime, porque a politização de uma política de saúde pública, ela pode gerar mortes, pode gerar óbito. E a gente tem que cuidar da vida das pessoas e principalmente dos nossos lagoinenses. Então, se o Paulo César quer ajudar, seja bem-vindo. Se o Joaquim quer ajudar, seja bem-vindo. Agora, o que não pode é essa briga entre lideranças e autoridades nossas, porque isso deixa dúvida na cabeça da nossa sociedade. E ela não pode ter dúvida num momento como esse. Ela tem que saber a liderança que ela segue. Ela tem que saber que as lideranças e autoridades estão dispostas a contribuir, e a maior preocupação é cuidar da vida do nosso povo. Para que, quando tudo isso passar, estejamos todos, mas todos juntos. É isso que a gente precisa. Sim. Então, não quero aqui tecer críticas, mas criticar essa ação, tanto de Joaquim quanto de Paulo César, que brigaram em público, deixando dúvida na cabeça do nosso povo. Bom, 7h49, a gente agradece a sua presença aqui, tratamos de vários assuntos, entendeu? A gente quer, inclusive, qualquer novidade com relação à questão da Zona Azul, que você nos informe, para a gente publicizar aqui, inclusive, se quiser vir para cá também, para a gente debater novamente, já está convidado, e a gente deixa você à vontade para suas considerações finais. Não, Caio, eu só quero agradecer, né, a você, dizer mais uma vez a admiração que tenho por você, né? Gomes, Marconi William, né? Wesley que está aqui, Haroldo, mandar um abraço para Haroldo também, dizer que nós estamos imbuídos no melhor para nossas Lagoinhas, certo? Nós queremos nos solidarizar com todas as famílias que estão, que perderam seus entes queridos nesse momento, e queremos conclamar a todos que, por favor, fiquem em casa. O que puderem, só sair se houver extrema necessidade. E um pedido muito mais forte. Eu sei que todas as pessoas gostam da sua fogueira, não é, da sua... Aqueles que são católicos, que cultuam São João, né, que gostam do São João, que curtem o São João. Né? Eu não, por ser evangélico, eu não tenho essa prática, mas eu quero pedir para que, num momento como esse, você não acenda a fogueira. Né? O prefeito deveria proibir acender fogueira no São João, Caio, porque a fumaça, ela aumenta os problemas respiratórios, e principalmente hoje para quem está com Covid-19. O número de casos cresce assustadoramente.
e ela aumenta o risco de vida das pessoas e aumenta a procura por UTI. Então, num momento como esse, pelo menos esses dias, não vamos acender fogueira. Vamos adiar, né, para quem gosta da festa de São João, vamos adiar para setembro, vamos adiar para outubro, e lá fazer uma festa melhor, mas com todos. Isso também em respeito àqueles que estão doentes e em respeito também aos profissionais de saúde que já estão sobrecarregados, estressados, e a gente pode, com essa ação, contribuir muito para melhorar a qualidade de vida e do trabalho desses profissionais. Então, eu só queria mesmo agradecer, deixar aqui o meu alô para todos e dizer que estamos à inteira disposição para uma sociedade cada vez mais justa, cada vez melhor. Bom, obrigado. Aliás, o pessoal da EPARC quiser vir aqui responder também sobre a questão do fracionamento da Zona Azul, porque até agora não foi implementado, ou a SMTT, né, o Major Alberto, ou também o procurador Hilton, quiser também falar aqui no programa, estamos à inteira disposição aqui, ou ligar para cá, né, o 759-9707-6240, ou pelo WhatsApp 99883-8975.